Esse nosso caso de hoje aconteceu em 2005, na Inglaterra, uma época que não era muito falado sobre casos de perseguição e, infelizmente, esse caso aqui teve um desfecho terrível. Então, depois disso, algumas leis precisaram ser mudadas e revistas. Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês. Casos criminais resolvidos, aqueles que ainda são um mistério. Então se você gosta, já se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, deixa um comentário também dando a sua opinião e não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo. No início de 2005, Claire Bernal, de 22 anos, estava trabalhando como consultora de beleza na Harvey Nichols, uma das lojas de departamento de luxo de Londres. Nesse momento, ela finalmente alcançou o seu avanço profissional que tanto buscava. Desde os 12 anos, Claire demonstrou um talento excepcional para a maquiagem, superando até mesmo as habilidades de sua mãe Trisha. Sua prima mais tarde se lembrou do impressionante portfólio de criações de maquiagem de Claire, descrevendo seu trabalho como fenomenal. Esse dom natural, combinado com seu comportamento gentil e pela paixão por ajudar outras pessoas a se sentirem bonitas, a tornou perfeitamente adequada para uma carreira na indústria da beleza. O dia da entrevista com Harvey Nichols foi um momento marcante na vida de Claire. Sua melhor amiga a acompanhou na viagem de trem para Londres, onde ela agarrou folhas de notas, pedindo repetidamente para ela testar seus conhecimentos. Apesar de sua dúvida, a preparação de Claire valeu a pena, e ela garantiu a posição que lhe permitia mostrar seus talentos em um dos estabelecimentos de varejo mais prestigiados de Londres. O trabalho representava mais do que apenas uma oportunidade de carreira. Era a chance dela de conquistar sua independência. Ela se mudou para Dulwich Village, no sudeste de Londres, dividindo um apartamento com outras duas colegas de trabalho. Isso foi perfeito para ela, pois assim estava mais perto do trabalho e ainda morava com suas colegas e podiam compartilhar suas ideias. E o melhor, elas entendiam perfeitamente como era trabalhar em uma loja de departamento de luxo. Aqueles que conheciam Claire a descreviam como uma pessoa muito gentil, alguém que nunca falava mal dos outros, mesmo quando eles a decepcionavam. Sua beleza natural era acompanhada por sua humildade. Ela não fazia ideia da atenção que atraía, mantendo uma natureza doce e despretensiosa que tornava querida por todos que a conheciam. Na Harvey Nichols, ela rapidamente se tornou conhecida por seu profissionalismo, habilidade e o cuidado que demonstrava tanto com os clientes quanto com seus colegas. Em algum momento, Claire conheceu Michael Peck, que trabalhava como segurança da loja que ela trabalhava. Ele era um ex-soldado eslovaco e se aproximou dela em um dia que ela estava trabalhando. Claire gostou de conversar com ele. Ele parecia um homem muito agradável, mas a diferença de idade entre eles era significativa. Michael estava com 30 anos e Michael estava passando por um divórcio, circunstâncias que preocupavam tanto ela quanto sua família. Aos poucos, os dois se tornaram muito próximos e, apesar de tudo, eles começaram um relacionamento. O que se seguiu foi um breve relacionamento de 3 semanas, que se transformou em uma obsessão. Desde o início havia sinais de alerta de que algo estava profundamente errado. Após 3 dias de relacionamento, o Michael disse que estava extremamente apaixonado por Claire e era algo muito intenso assim para apenas 3 dias. Eles se conheciam há pouco tempo e a Claire ficou um pouco preocupada. Ela até comentou sobre isso com sua prima, que também ficou preocupada e acreditou que tinha alguma coisa errada com ele. Conforme o relacionamento progredia, o comportamento dele se tornava cada vez mais controlador e possessivo. Ele exigia atenção constante, se opunha a Claire passar tempo com amigos ou familiares e criava uma atmosfera de sufocamento que rapidamente se tornou insuportável. Claire disse a sua mãe sobre se sentir sobrecarregada pelas exigências do namorado e sua necessidade constante de estar com ela. Quando Claire tentou terminar o relacionamento, as coisas pioraram e a obsessão de Michael aumentou ainda mais.
ele começou uma perseguição que só tornou mais intensa e ameaçadora a cada dia que passava. Usando sua posição como segurança, ele a observava por toda a loja, utilizando tudo o que tinha para rastrear seus movimentos. Ela tentava fugir dele, mas era praticamente impossível. Ele mandava mais ou menos umas 50 mensagens para ela em seu celular todos os dias. E aquilo era extremamente desagradável. Ela não aguentava mais aquela situação. Mas teve uma vez que as coisas tomaram um rumo muito perturbador. Ela estava voltando para casa, estava em uma estação de trem e ele a estava perseguindo, foi atrás dela e a confrontou. Ele fez uma ameaça de morte a ela. Disse que se ela o denunciasse, ele a mataria. Essa ameaça era muito grave, embora poucos pudessem imaginar a extensão de suas intenções na época. À medida que o comportamento ameaçador de Michael se intensificava, Claire e seus colegas esperavam que o sistema judiciário pudesse detê-lo antes que fosse tarde demais. A primeira coisa que Claire fez foi falar com o chefe de segurança de seu trabalho, o que estava acontecendo. O chefe de segurança da loja, que era um ex-policial, levou a situação a sério o suficiente para implementar medidas de segurança. Inicialmente, a loja tentou resolver a situação internamente sem envolver a polícia, movendo Michael para um andar diferente e ajustando sua agenda. Mas essas medidas não tiveram resultados, pois Michael encontrou maneiras de monitorar e perturbar Claire. A situação tomou um rumo sinistro quando ele casualmente perguntou a um membro da equipe sobre a sentença para assassinato na Inglaterra. Uma pergunta que deveria ter acionado alarmes imediatamente em toda a loja, mas não foi isso que aconteceu. Foi somente após o chefe de segurança insistir muito que Claire finalmente denunciou Michael à polícia. A investigação que se seguiu revelou um padrão de comportamento que ia muito além do simples assédio no local de trabalho. A polícia descobriu que ele vinha rastreando os movimentos de Claire, estudando sua agenda e reunindo informações sobre sua rotina. A resposta inicial da polícia pareceu promissora. Parecia que algo seria feito. Os policiais prenderam Michael na loja e ele recebeu uma ordem de restrição com condições estritas, proibindo qualquer contato com Claire. Mas isso provou ser apenas o começo de uma série de falhas do sistema. Apesar de ter sido preso 2 vezes por violar suas condições, incluindo ser pego espiando do lado de fora do novo endereço de Claire, depois que ela se mudou em uma tentativa de escapar dele, Michael foi solto. A cada vez que ele era solto, parecia que isso o encorajava ainda mais, e seu comportamento se tornou cada vez mais descarado. Ele sorria para Claire enquanto violava sua ordem de restrição, demonstrando uma confiança perturbadora em sua capacidade de evitar consequências sérias. Desconhecido pelas autoridades na época, Michael já estava preparando um plano. Durante uma das vezes que foi solto, ele viajou para a Eslováquia e, como ele já tinha treinamento com armas de fogo, ele comprou uma pistola. No que mais tarde seria reconhecido como uma falha de segurança, ele conseguiu contrabandear a arma para o Reino Unido, por meio de controles de fronteira que deveriam tê-lo sinalizado como um indivíduo com uma ordem de restrição. Mas isso não aconteceu. Durante todo esse período, Claire tentou manter uma vida normal enquanto vivia em constante medo. Ela mudou seu número de telefone, mudou-se para um novo endereço e alterou suas rotinas em uma tentativa de escapar da perseguição dele. Mas a cada medida que ela tomava, parecia alimentar sua determinação de manter o controle sobre sua vida. O tratamento do sistema legal do caso de Claire foi mais tarde examinado como um exemplo trágico de falha institucional em reconhecer a natureza mortalmente séria de um perseguidor. Quando Michael foi inicialmente acusado, ele enfrentou acusações de assédio e ameaças de morte. Mas, em uma decisão que mais tarde foi questionada, os promotores encorajaram Claire a retirar as acusações de ameaça de morte, argumentando que seriam difíceis de provar no tribunal. Essa abordagem mostrou um problema sério em como o sistema de justiça via os casos de perseguição na época. Apesar do histórico militar de Michael, suas ameaças explícitas de morte e suas repetidas violações da ordem de restrição, os tribunais falharam em tratá-lo como uma séria ameaça que ele era. O foco parecia estar em processar o caso de forma eficiente, em vez de garantir a segurança de Claire. Poucos dias antes do julgamento, Michael mudou sua declaração para culpado nas acusações de assédio.
Essa mudança de última hora trouxe alívio para Claire, que estava temendo ter que enfrentá-lo no tribunal. Em um e-mail para seu primo, ela expressou esperança de que finalmente poderia deixar esse episódio terrível para trás, dizendo que Michael receberia uma multa mínima ou serviço comunitário por causa de suas ações. Mas o tribunal cometeu um erro fatal. Permitiu que Michael permanecesse livre enquanto aguardava a sentença. Essa decisão deu a ele a oportunidade de executar seu ato de vingança meticulosamente planejado. A falha do sistema de justiça em reconhecer a letalidade potencial de sua obsessão teve consequências devastadoras. Em 13 de setembro de 2005, enquanto os funcionários se preparavam para fechar a loja, Claire estava em seu balcão de beleza, ansiosa pelo fim de seu turno. A loja estava com apenas alguns clientes ainda olhando os produtos. Claire e sua colega ficaram animadas quando olharam para o relógio e viram que só faltava apenas 10 minutos para encerrarem suas atividades naquele dia. Sem que ninguém na loja soubesse, Michael havia entrado por uma entrada lateral. Drogado com cocaína e armado com a pistola contrabandeada, ele foi até o departamento de beleza. Um colega notou uma sombra aparecer atrás de Claire, inicialmente supondo que poderia ser um namorado que a encontraria depois do trabalho. Em vez disso, era o Michael, cumprindo seu plano. Sem nenhum aviso, ele pegou a sua pistola e deu um tiro na nuca da Claire, que caiu no chão. Ele não ficou satisfeito com isso e deu mais 3 tiros nela para ter certeza de que ela não iria sobreviver daquele ataque. Depois disso, ele deu mais um tiro para cima e, por fim, ele apontou a arma para si mesmo e atirou. Claire morreu instantaneamente no local. Sua vida foi tragicamente interrompida com apenas 22 anos. Seu assassino também morreu no local. Clientes e funcionários que testemunharam o assassinato ficaram traumatizados, e o caso virou notícia nacional. Para aqueles que conheciam Claire, a realidade de sua morte era quase impossível de processar. Sua mãe, que tinha acabado de voltar de férias maravilhosas com ela, ficou devastada com a notícia dada por policiais em sua porta à tarde da noite. Eram 15 para as 3 da manhã. Houve uma batida forte e meu marido abriu a porta da frente para encontrar 2 policiais parados ali. Eles disseram: Claire está morta. Sua filha foi baleada. Eu soube imediatamente que foi o Michael, disse Trish em uma entrevista. Após o assassinato de Claire, sua mãe se recusou a deixar que a morte de sua filha fosse em vão. Através de sua dor, ela começou a pesquisar outros casos semelhantes e rapidamente percebeu que a história de Claire, embora trágica, não era a única. As vítimas de perseguição estavam sendo prejudicadas por um sistema que não entendia completamente a natureza potencialmente mortal do comportamento de um perseguidor. Trish uniu forças com outras famílias enlutadas para estabelecer a instituição Protection Against Stalking, trabalhando ao lado da analista de comportamento criminal, Laura Richards. Ela começou uma campanha para reformar como o sistema legal do Reino Unido abordava casos de perseguição. Seus esforços se concentraram em aumentar a conscientização sobre a natureza perigosa da perseguição e a necessidade de intervenção precoce à violência. A campanha ganhou força à medida que mais famílias se apresentavam com suas histórias de perdas e falhas do sistema. Trish e seus colegas defensores levaram sua mensagem aos mais altos níveis do governo, eventualmente garantindo uma reunião com o primeiro-ministro. Seus poderosos testemunhos e evidências nas falhas ajudaram a convencer os legisladores de que a mudança era necessária. Os esforços de Trish finalmente deram frutos em 2012, quando o stalking finalmente se tornou uma infração criminal específica no Reino Unido. Essa mudança legislativa representou uma mudança fundamental na forma como o sistema legal abordava os casos de perseguição. Esse comportamento não seria mais tratado apenas como uma forma de assédio. Em vez disso, seria reconhecido como um crime distinto e potencialmente mortal, que requer estratégias específicas de intervenção. A nova legislação forneceu melhores ferramentas para a polícia intervir em casos de perseguição antes que eles se transformem em violência. Também levou a um treinamento aprimorado para policiais e promotores, ajudando-os a entender melhor os sinais de alerta e a letalidade potencial do comportamento de perseguição. O caso de Claire se tornou uma ferramenta de ensino crucial, usada para demonstrar o quão rapidamente a perseguição
pode evoluir de assédio para assassinato. O National Stalking Helpline forneceu outro recurso vital para as vítimas. A linha de ajuda oferece suporte especializado e aconselhamento de funcionários treinados especificamente para lidar com casos de perseguição. Este desenvolvimento marcou um passo significativo para fornecer intervenção precoce e suporte para as vítimas de perseguição. Trish continua com seu trabalho, falando em eventos e sessões de treinamento por todo o país. Sua mensagem para outras famílias e vítimas é clara: o stalking deve ser levado a sério desde os primeiros estágios, e as vítimas nunca devem se sentir envergonhadas de buscar ajuda. Como ela costuma dizer, esses casos representam assassinatos em câmera lenta, tragédias evitáveis se as intervenções certas ocorrerem cedo o suficiente. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, como a mãe dela disse, foi um assassinato que aconteceu aos poucos. A gente viu toda a evolução dele, que começou de uma forma e chegou na maior violência possível. Então, todos os casos de perseguição são assim, leva um tempo até chegar nesse fim. Então, essas novas leis estão aí para impedir que isso aconteça. Um caso extremamente trágico que aconteceu na frente de várias pessoas e, infelizmente, conforme a gente ouvia o caso, a gente imaginava que isso fosse acontecer, já que naquela época a polícia não estava preparada para lidar com esse tipo de caso. Então a gente espera que isso não aconteça mais nos dias de hoje, mas infelizmente a gente acompanha alguns casos que é muito difícil, a polícia ainda tem muita dificuldade em lidar com esse tipo de assunto. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.